Rapaz, aí sim, pai, tá atento aí. Bom dia, bênção e graça e paz. Meu pai já tá online. Aí sim, um orgulho. Pai coruja, né? É igual a mãe coruja. Vamos aguardar aí, o pessoal vai chegando. O Jacó aí também. Vou chamar o Jacó já pra gente começar. Tá valendo o texto. E aí, pastor, bom dia. Fala, Jacó, bom dia. Como é que tá a conexão aí? Para mim tá bem, graças a Deus. Ah, então só me deu um lagzinho aqui, mas depois voltou. O tempo tá meio chuvoso, né? Fica meio. Ai, fica, Dá aquela, fica tudo inconstante, né? Internet, Ubatuba. dá aquela natural. E aí, como é que tá a Tânia, as crianças? Tá bem, graças a Deus. A chuva aqui, né? Hoje não tá chovendo, por Pô, enquanto. ontem choveu bastante, né, cara? Ontem. Bastante. Sexta mais, né? Sexta foi bem mais puxada, assim. Até caiu umas barreiras aqui na estrada próximo aqui, mas o pessoal tava com máquina, tudo. Sério? Agora tá assim o tempo todo, né? Toda vez que chove mais forte, em algum lugar aqui do trecho aqui, onde o pessoal está em obra, ou próximo, tá caindo. Você tava pelo centro ontem? Acho que eu vi seu carro ali na Dona Maria. De manhã, Ah, a Helena teve treino, eu levei não. ela para o treino, mas foi até a hora do almoço só. Ah, então. Eu ia te mandar um zap ainda pra gente trocar uma ideia, mas aí ficou tarde, acabou que eu fui É, almoçar, já era tarde. eu fiquei na expectativa, acabou não podendo ter o mutirão, né, ontem. Ah, é, Eu cara. fui meio que assim, se fosse ter alguma coisa, ia aproveitar esse período estando aí para estar lá, mas a chuva também possibilitou, né? Verdade. Mas é isso aí. Bem, vamos lá. A gente está agora no capítulo 4, os dons do Espírito. Então a gente já viu até aqui que o batismo ou o dom do Espírito Santo é o próprio Espírito. Vimos que o batismo vem através de Jesus, né? É Jesus que nos batiza com o Espírito. E falamos né? Falamos na última vez, vou falar ontem, não que estranho, né? Falamos no último domingo. Vai que alguém assistiu o último estudo ontem aí. Verdade. Pode ser, então. Falamos ontem sobre o fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito, Uhum. nós chegamos à conclusão que do amor, todas as outras características do fruto são perceptíveis. E não dá para andar separado, né? Mansidão, domínio próprio, temperância, bondade, longanimidade. Contra essas coisas não há lei. Ele usou esse exemplo de Gálatas 5,
22 e 23, para trazer essa questão do fruto. E aí a gente falou um pouquinho sobre isso, a gente não vai voltar. Se você quiser saber um pouco mais, tá lá no YouTube da nossa igreja, IBEM Ubatuba, né? Porque tem outras IBEM já, que eu vi que tem várias IBEMs, tem até IBEM que é clínica dental. Ô, louco. Tem uma IBEM, né, que é uma clínica odontológica. Eu falei, rapaz, aí sim. Então tem um monte de IBEM já espalhado aí. Mas IBEM Ubatuba só tem a gente ainda, então tá tranquilo. Joga lá IBEM Ubatuba, que vai aparecer no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre os dons do Espírito. Capítulo 4 do livro do John Stott, Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Esse livro que a gente está estudando aí já tem uns 3 meses, por aí? 2, 3 meses? Né, por aí. Parecia que ia ser mais rápido, né? Na É, verdade, é sempre bom lembrar que esse é um parêntese, né? Não sei se é parêntese agora, tem que achar a marcação correta, né? Do estudo que a gente estava fazendo, né? No Catecismo Nova Cidade, lá. E como lá no livro foi muito curto, o capítulo sobre o Espírito Santo, o pastor decidiu dar uma aprofundada aí para. E tem rendido, né? Nas quintas eu não tenho conseguido ir, mas o pessoal, acho que falou do Espírito Santo, rende bastante o assunto, né? até coisa que nem tem a ver, mas sim. Até coisa que não tem absolutamente a ver com o estudo, mas é normal, né? Isso é por conta da multiforme graça, já é até o assunto aqui relacionado aos dons, né? Exatamente. Então, aí, vamos falar aqui do capítulo, então, na parte inicial. Ele fala algo interessante aqui. O grego eu vou deixar para você falar, porque eu tenho trava-língua. Não, rapaz, Eu tenho trava-língua. também. Mas é legal ele dizer que a igreja, no segundo parágrafo, no capítulo 4, quando os escritores do Novo Testamento falam sobre a igreja com frequência, eles Uhum. constatam unidade com diversidade, a unidade andando junto com a diversidade, a unidade que é o dom do Espírito. Deus nos batiza ou nos dá o dom do Espírito, né, que é o seu próprio Espírito, e isso faz com que nós sejamos um só corpo, uma unidade. Ao mesmo tempo que o Espírito em nós nos dá os dons, que faz com que tenha a diversidade. Então, a unidade e diversidade acontece no Novo Testamento de uma forma muito clara. E se nós olharmos hoje a igreja espalhada na face da terra, é exatamente isso que a gente vê. Eu até citei um exemplo no estudo, que às vezes conversando com irmãos da linha católica, do catolicismo romano, a gente é muito questionado como tem muita igreja diferente, né? Como tem Uhum. igreja com formas diferentes, com liturgias diferentes, com jeitos diferentes. E por um tempo, a gente, e agora saindo do livro, mas falando um pouquinho sobre a gente, né? Sobre a gente como cristão reformado, ou cristão tradicional, ou cristão pentecostal, a gente começa a classificar um ou outro, né? Por exemplo, se nós somos uma linha pentecostal, geralmente a gente classifica o tradicional como sendo ali algo muito frio, algo que Deus não está agindo, algo que o Espírito Santo não está, né? Você tem que voltar para uma linha de novo, né? É como se fora desse arraial não existisse salvação e não existisse ação do Espírito Santo de Deus. Por outro lado, as igrejas históricas, tradicionais e reformadas também entram na mesma linha. Aí não Sim. existe, os dons cessaram, essas coisas não existem mais, isso é meninice, comeu uma comida muito pesada, tá passando mal lá, e, entendeu? Sentimentalismo. Sentimentalismo, e aí entra um outro lado. E a gente tem dificuldade de um amadurecimento, pelo que eu vejo, de entender essa igreja multifacetada. Sim. Ao meu ver, até hoje a gente ainda tem muita dificuldade com isso. Porque que a gente vai rotulando. Ali é assim, aqui é assado, aqui é assim, aqui é assado.
E aí tem uma linha que eu acho interessante do Tel Hayashi, lá você tem até muitos amigos que fazem parte desse movimento deles lá, do Dunamis e tal. O Jacó é amigo pessoal dessa turma, né? Tocou junto com essa turma aqui em Ubatuba, conheceu o Theo, conheceu todo mundo disso aí. Mas o Theo, uma vez eu lendo ele falar, ele falou que a Sião, lá, a igreja deles, eles não falavam de nenhuma outra denominação, de nenhuma outra linha, porque acredita que é Deus usando da forma que ele quer, e se esses caras estão sendo talvez errados na sua linha de agir, na sua linha, na sua conduta como igreja, um dia eles vão estar diante do dono da igreja. E aí eles vão ter que responder sobre isso, que não é a gente que vai fazer isso. Eu achei interessante esse pensamento. E aí a gente lendo aqui a introdução, parece que o John Stott, ele mesmo sendo um pastor que já foi de linha no início, né, de uma linha mais puritana, e depois ele passa para essa linha meio que. Depois do Pacto de Lausanne ele muda um pouco, né, ele vai para essas questões da igreja sendo agindo na questão social também. Então, John Stott foi um dos caras que estavam lá, né, em Lausanne. Mas mesmo assim, Lausanne? de 78, né? Ele foi o cara que, aquele congresso que foi da Fundação Billy Graham, inclusive, né? Que a gente, em 78 eu não era nem projeto de vida ainda. Não era nem uma expectativa de vida ainda em 78. Eu acho, meu pai tá acompanhando aí, mas tenho certeza que não era. Porque, eles casaram em 80 e alguma coisa. Não era nem expectativa de vida ainda. E esse pacto de Lausanne mudou um pouquinho o pensamento do Stott. Tanto é que esse livro é revisado. Esses capítulos aqui, Sim. 3 e 4, não existiam. Olha A só. visão dele mudou. Ele fala um pouquinho disso lá na introdução, que ele fala que foi necessário revisar o texto. Não, eu vi sobre a revisão, mas eu achei que eram mais alguns, tipo, um acréscimo de termos do original, ou coisa. Não sabia que tinha sido por conta não percebi que tinha sido por conta da visão acrescida depois do Pacto de Lausanne, não? Agora eu não sei se foi de fato depois do pacto. Eu sei que a caminhada dele foi mudando, né? Eu acho que isso também gera um amadurecimento em todos nós, né? Porque assim, nós vamos caminhando no evangelho, vamos conhecendo um pouco mais do Senhor e a gente vai deixando de lado umas meninices mesmo, né? Umas criancice, umas religiosidades, uns negócios meio que infantil da fé. E é isso que ele fala um Sim. pouquinho aqui na introdução, né? O que mais assim que te chamou a atenção aí? Porque a introdução depois ele vai citar alguns textos bíblicos, mas isso me chamou muita atenção. Uhum. Acho importante esse destaque da questão da unidade, né? Porque uma vez que os dons, e aí a gente vai ver um pouco mais para frente, diferente do fruto, né, pastor? Os dons, eles são manifestações, né, são mais específicas, né? Diferente das características do fruto que devem ser compreendidas, né? E que o fruto do Espírito gera todas essas características, né, no cristão, os dons do Espírito já não, já são coisas que o Senhor tem um tipo de dom e outra pessoa tem, são coisas que são ações diferentes, né? E é por isso que às vezes as pessoas confundem, né? No ler direito, às vezes, mas ele fala que quando relaciona a diferença dos dons, colocando essa diferença também nas características do fruto, né? Então é bom entender isso também. E a questão da unidade, né? Porque a ação do Espírito Santo, quando a gente pega até na bênção, né? No, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito, né? Porque o Espírito Santo é justamente a pessoa da Trindade que age na comunhão, né? E pela comunhão e para que a comunhão aconteça. Então, pensar nos dons, né? Distribuídos por Deus através do Espírito Santo, de maneira individual, né? Ou como benefício próprio, ou como alguma coisa que vai elevar individualmente a quem o recebe, é não compreender a ação do Espírito Santo, que é quem promove a unidade e a comunhão, né? Então,
não só trabalha com a questão assim, da compreensão da diversidade, né, dessa igreja múltipla e multifacetada, mas os dons são exatamente para que essa igreja e essa graça que é distribuída, né, de maneiras múltiplas se encontre, se una, né, e um ao outro se edifique. Né? Eu acho que essa diversidade também é proposital de vinda de Deus, porque o dom é para que um edifique o outro. Né? O meu dom tem que edificar o outro irmão, não é para a minha própria edificação, né? Mas é para serviço. Então, essa coisa de ser diverso e ao mesmo tempo único, né? Promover a unidade, faz parte da ação do próprio Espírito Santo, que é quem age na comunhão dos santos, né? Na comunhão da igreja. E é proposital, e é por isso que tem que ter coisa diferente mesmo, né? Então, em vez de essa briga, né? Essa coisa... Não chega a ser briga, mas essas separações que às vezes a gente faz, de fato é infantil, né? E falta de compreensão do que está escrito, né? Por que o outro é diferente? Não, porque, meu irmão, não é para você ver o que você acha que você não gosta, né? Mas é para você entender que a igreja de Cristo, cada um edifica o outro. Exato. Então, as diferenças dos dons vão edificar uns aos outros, né? Se a gente abrir o coração e deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós, né? De maneira como a Bíblia diz que ele trabalha. Né? Benção pura. Muito bom dia, os irmãos que estão entrando aí. Bom dia, Carol, irmã Carol Lopes, né? Bom dia, irmã Veridiana, Cris, os irmãos que estão com a gente aí. Então, uma outra coisa, além então dos dons espirituais não serem para autopromoção, mas para edificação, acho que isso é um grande problema quando a gente vê, porque o que existe é a autopromoção, né? O marketing em cima dos dons, é algo que não deveria acontecer, era para edificação. Isso também é um erro. Quando chegar lá, Jesus vai falar com essa turma aí. Mas me chama a atenção uma outra coisa. A origem da palavra de dons, quando ele vai falar de carismata, que chama dons da graça, e caris, ou né, de que vem carismático, que é graça. E carismata, dons da graça. Logo, os dons do Espírito, ou os dons espirituais, também é graça. É algo... Bem, Hã? Oi? Não, eu estou concordando, também é graça. Também é graça. Então é algo que, e graça a favor não merecido, é algo que vem não porque nós merecemos e não porque nós buscamos, mas é algo que é dado por meio da graça. Porque a graça nos alcançou, a graça também nos dá os dons, né? Seria mais ou menos isso. É derivado. Dons espirituais é a palavra derivada da graça, no grego. Então, na sua origem, nós já vemos que vem dessa ramificação aí, de fato, da origem da palavra graça. E aí, o que o senhor está querendo destacar, desculpa cortar o senhor, mas o que o senhor está querendo destacar é que os dons não são uma recompensa de um esforço individual, né? Como são dons do Espírito e são, né, derivados da graça, que é a presença do próprio Espírito Santo é proveniente da graça de Deus, né? Essa graça e favor merecido que nos alcance. Então Deus traz, né, coloca o seu Espírito em nós. Por mais que a devoção e a dedicação em conhecer mais, em estar vivendo essa vida, né, diante de Deus, seja algo necessário, isso não é o que faz com que assim, não é a minha busca individual que vai fazer com que Deus me abençoe mais ou menos com os dons. É isso, né? Os dons não são uma recompensa porque eu orei mais, mas orar mais, buscar mais a palavra vai fazer com que esses dons já distribuídos
amadureçam, cresçam e sejam exercidos da melhor maneira possível, né? Mas eles não são uma recompensa, tipo assim, se eu orar mais, eu vou ter mais dom do que o senhor. Porque Deus olhou, né, como se fosse uma nota de escola. É esse destaque que o senhor está fazendo, nesse corte dos dons da graça aqui. É isso que eu entendi ou estou Exatamente. nada a ver? Isso aí, muito bom. Isso aí mesmo. Não é meritocrata, é graça. Uhum. Por quê? Porque o outro? Porque, cara, é ele que dá, é o dom, vem de Deus. Então, e o Espírito vai distribuindo esses dons para edificação do corpo. Então, não há muito o que questionar, né, a ação de Deus e o porquê. Ele cita um exemplo agora, usando dois textos bíblicos que eu acho que chamam muita atenção também, né? Ele vai falar de 1 Coríntios, no capítulo 12, versos 4 ao Uhum. 3, mas do 3 ao 8 a gente tem uma lista maiorzinha. Eu queria ler esse texto, do 3 ao 8. 1 Coríntios 12, a respeito dos dons Uhum. espirituais, o apóstolo Paulo falando: Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles a distribuem individualmente a cada um como quer. Então, meu irmão, você que acha que não existe, está aqui. Existe, está aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que é ele que decide, é o Senhor que decide e a forma que decide para edificação. Mas aí ele vai falar da natureza dos dons. É muito interessante destacar que aquilo que nós temos falado desde o início, que a natureza dos dons espirituais vem do Senhor, não é algo humano, não é produzido por homens, não é algo que seja feito por mérito, pela força do braço, não é algo carnal, mas é algo espiritual, vem de Deus, é Ele que desenvolve. E aí do verso 4 ao verso 6, onde ele destaca mais, ele vai dizer que a pessoa da Trindade também aparece aí na questão dos dons espirituais. Faz parte da origem a pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Ele está dizendo aqui de forma muito clara. Mas quer falar um pouquinho sobre isso aí? Não, eu tava relendo aqui. É que a minha versão é um pouquinho diferente, mas é isso mesmo, fala do Espírito, Deus e a questão do serviço, né? É isso mesmo. Espírito do Senhor e Deus. A minha versão estava só conferindo se é a mesma. Mas a questão é o que eu acho que tem a ver com o que a gente começou falando sobre os dons terem a sua origem na graça, né? É uma e aí a gente volta mais um pouquinho ainda e aí a gente vê que é a questão da comunhão, né? Então, assim, é sempre uma coisa ligada à outra, né? A Trindade, ela não tem individualismo, né? Apesar de serem três pessoas com apresentações de características em atuação distintas, muitas vezes, né? Mas ela não tem essa separação, onde o Pai atua, o Filho atua, o Espírito atua, né? Horas a gente vai ver um destaque, né, maior em cada pessoa, dependendo da atuação, mas os três estão sempre presentes. Então, ou seja, comunhão, né?
Seria também contraditório ter o Espírito, que é o Espírito da comunhão, agindo de maneira separada, né, de maneira individual. Então, é fantástica a Bíblia, né? E como isso às vezes passa desapercebido, né, pastor? É por isso que a gente entende errado, ou na maioria das vezes nem entende, né? Eu acho que pior que entender errado é não entender, porque quando a gente entende errado, a gente ainda faz uma colocação errada e tem condição de corrigir, né? Mas na maioria das vezes a gente não entende e fica aquele negócio no alto e não fala nada, não tem posição nenhuma e acaba perdendo a chance de aprender, né? Se a gente passa corrido no texto, né? Ou sem nenhuma orientação, e às vezes a gente não percebe essa sutileza do Paulo, né? Colocando a Trindade nessa questão da atuação dos dons espirituais, né? E isso reforça tudo que ele está falando sobre a unidade da igreja, sobre depois ser um só corpo, né? E ele vai colocando a comunhão perfeita, que é a pessoa da Trindade, sendo a fonte da graça. E ele coloca aqui, né, sobre... Nessa aqui depois eu acho que você vai falar melhor, mas porque tem bastante palavra grega aqui. Sobre apesar de no português a gente não percebe, mas ele ressalta as diferentes palavras em grego com as conotações, né? Que um é para serviço, outro é a atuação da graça, outro é a atuação para o serviço, né? Para o trabalho, e a outra é a atuação de poder, né? As três palavras aqui, carismata, diaconiai e energemata, é isso? Energemata. E vem de energon, né? Energon no grego. Então, eu achei interessante isso, né? Porque muitas vezes fala de dom, você já todo mundo relaciona a algo extraordinário, ou algo relacionado ao, não que não esteja, mas a esse poder sobrenatural, né? E até a questão de ser da graça, essa experiência, né, com esse favor merecido, mas pouca gente relaciona o dom com o serviço, né? Tanto que, infelizmente, em algumas denominações, perdão, em algumas divisões, assim, né, a gente tem uma hierarquia, né? Muito que divide muito assim se a pessoa ela está iniciando na igreja, tem a palavra obreiro, né? Ela fica na porta, ela vai receber, ela vai fazer, ela vai ter atividades assim mais ordinárias, né? Mais comuns na visão dessas pessoas dentro daquela comunidade. Aí se ela vai ascendendo ali dentro da comunidade, ela já tem mais espaço para ter uma palavra, né? Ou vai ser músico, ou vai ser evangelista, ou vai ser pregador, né? Como se tivesse uma escala de dons inferiores, né? Tipo assim, o serviço é um dom inferior, ou muitas vezes não é nem classificado como dom, né? Só como uma atividade mesmo, né? E as outras atividades, como o ensino e tal, são colocados como algo meio classe alta, assim, da hierarquia. E isso é errado, né? Segundo a Bíblia, cada espaço da igreja é concedido como dom pela mesma pessoa. Então, se a fonte é de Deus, quem tem o dom da recepção, né? Tem, né? É o mesmo Deus, o mesmo Espírito trabalhando, como aquele que está ensinando, né? Como aquele que está cantando, enfim, não há diferença se a fonte é a mesma, né? Há diferença apenas de área de atuação. Exatamente. Não sei se o senhor quer falar um pouco sobre isso. Não, é que a gente precisa
que é definido na igreja cristã no nosso tempo contemporâneo como hierarquia. Na verdade, tinha que ser funções diferentes, só funções, não Sonho. hierarquias, né? Sim, Tinha que sim. ser todo mundo no mesmo plano, o cabeça é Cristo, independente se eu estou pregando, cantando, ou estou na recepção, ou eu faço uma limpeza no templo, para a ordem. Mas, por exemplo, vou citar Lucas capítulo de número 10, que é o texto que eu mais gosto e que eu penso como igreja. Né? Escrevi aqueles pontos nossos, 10 pontos nossos como igreja, né? E bem, em cima desses versículos. Inclusive, tem que passar esse material para o pessoal que vai chegando para a igreja, que eu vou esquecendo de repassar. Eu acho que é algo que eu tenho que, todo ano, tem que pregar em cima dele, todo ano tem que falar. Colar lá na entrada, lá tem É. um cartaz. Não, é que a gente aprende por repetição, né? Então o negócio só vai Uhum. colar mesmo, se o negócio não adianta eu ter feito e deixar na gaveta e falar, como é que é aí bem? Aí quando alguém pergunta, eu falo, tá aqui, 10 pontos. Então, não, se esse negócio não tiver gerado no coração, não vai chegar. Mas eu é bom falar isso porque eu já sei onde eu tenho, onde eu tô errando, o que eu preciso melhorar. Então, Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano. A gente vai falar disso agora, quando a gente começar a série de Lucas, a gente vai chegar nela, mas é sempre bom revisá-la, independente se a gente estiver falando da parábola ou não. Como que é a característica daquela parábola? Existe um necessitado, passou o levita e passou o sacerdote. Dois elementos principais para o culto judaico. Mas quem agiu com misericórdia foi o samaritano. Jesus estava ensinando qual desses homens foi próximo. Às vezes, a gente define que aquele que está no sacerdócio ou aquele que está ali nas atividades da igreja e tal, tem uma função melhor, maior, tal. Mas Jesus quis usar o exemplo daquele que foi servir o outro, como sendo Uhum. aquele que de fato agradou a Deus. Qual desses foi próximo, então? Porque é isso que ele estava ensinando ao doutor da lei. Como que você interpreta a lei? O cara vai falar, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo aí como a nós mesmos. Ele O fala, samaritano, desculpa te cortar, só para caso alguém, né, que já esteja assistindo não seja familiarizado com o termo, né? Samaritano, que era uma pessoa que é de Samaria, né? Que era, na visão dos judeus, alguém imundo, né? Alguém, pessoas aonde que não tinham parte com Deus por conta da toda a sua trajetória histórica lá, né? Isso é uma questão e que não, aonde para o judeu alguém que a lei desprezava, inclusive condenava, né? São pessoas repudiadas pelos judeus e principalmente por quem atuava no templo, né? Jesus coloca esse contraste bem grande, né? O sacerdote, o homem que entrava lá no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, o outro que participava da liturgia, que é o levita, e participava de inclusive também né, ficava com parte das ofertas, da carne, vivia do templo, né? E o outro totalmente excluído dessa realidade de santidade eclesiástica, de santidade litúrgica, né? Alguém que passava de longe, até talvez do templo ali, tinha que se esconder para não ser violentado ou coisa do tipo, né? E os homens do culto, digamos assim, né? Não foram capazes de cumprir a lei como aquele que era excluído. Né? Esse é o serviço, né? Valeu mais do que o simples conhecimento. Né? e agora eu vou sabotar a nossa igreja. Eu vou sabotar a nossa igreja, porque o que eu vou falar aqui Sim. agora é uma grande sabotagem. Ainda bem que nem é todo mundo que escuta aqueles caras. Mas o pastor fala, só tem 4 pessoas. É, não. Vou sabotar a nossa igreja. Porque quais desses tinham funções assim mais urgentes? Você acha que é correr para ir para o templo para prestar o culto ou prestar o culto na vida do outro? Prestar o culto na vida. Perdão, eu acho que falhou aqui. Se eu entendi, qual era o culto mais importante?
Exato. O que Jesus, igual os dois queriam, entende o contexto. Se o sacerdote chegasse perto de uma pessoa morta, ele não poderia entrar no templo, ele tinha que se purificar, porque ele tocou no impuro. Mesma coisa o levita. O sacerdote comia da mesa, a família dele não ia ter o que comer, eles iam passar provações. Às vezes a nossa cabeça é assim: eu não vou fazer tal coisa porque vai faltar para mim, eu não vou conseguir abençoar o outro, não vou fazer, acabou, porque aqui minha casa primeiro, pirão pouco, meu irmão, ou farinha pouca, como é que é? Pirão pouco, meu pirão primeiro. Não, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu acho que é pouca, meu pirão primeiro, né? Então, assim, não vou ajudar o necessitado, porque vai faltar para mim. Mas o que Jesus quis dizer para o doutor da lei? Qual desses prestou um culto de verdade? Qual desses herdou a vida eterna? Qual desses agiu com misericórdia? Aí, se Jesus... Qual desses cumpriu o mandamento, né? Porque amar o próximo é como a ti mesmo, e Jesus, em uma das passagens, fala que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, né? E no caso, o que Jesus está ensinando foi o samaritano, né? Então, ou seja, alguém que não estava no culto. Né? 1 João capítulo 4 vai dizer: como é que você ama a Deus a quem não vê, você odeia o seu irmão a quem você vê? Como é que você vê um necessitado precisando ali de ajuda, o próximo, e não ajuda? Só não pode virar desculpa para o pessoal nem no culto, né? Porque a gente está falando. Ele fala, pô, eu montei no culto, não, que eu estava na casa ajudando necessitado ali. Aí que o cara é um mau caráter, se ele ajuda de verdade, aí é uma outra pegada. Muitas pessoas falaram comigo, inclusive o Jacó, falou: cara, para de fazer isso aí, mano, tá postando seu dia inteiro, pra que essa bobeira? Todo mundo sabe o que você faz, quem tá perto sabe o que tá fazendo, isso aqui. Eu falei: não, aqui eu tô com uma ideia na cabeça, eu vou terminar ela. Não parei, né, sou tinhoso também. Mas a ideia era chegar ao ponto de falar assim: cara, minha rotina é igual a de vocês, cara, igual de todo mundo, mas a alegria de estar em comunhão não vou parar, entendeu? Igual muito dão desculpa, às vezes, e é capaz depois de dizer: não, você vai estar porque você é o pastor, né? Você ganha da igreja, você não pode faltar. Mas quando a gente vê o texto, a gente vê que aquele que agiu com misericórdia cumpriu o chamado de Deus, né? Cumpriu o dom de Deus, cumpriu o mandamento, cumpriu toda a lei. E falei, qual desses foi o próximo, então? Qual o texto que você está falando de Levítico? Qual desses agiu com proximidade? E aí o doutor da lei não vai poder falar o samaritano, porque, como Jacó já colocou, ele odiava. Falou assim: aquele que agiu com misericórdia. Não conseguiu nem falar o nome do cara. Então faz isso e viverás. Quando eu falo de sabotar a igreja, é que quando eu entendo que a vida... Preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando eu entendo que a vida em si ela é mais importante que as coisas que nós fazemos, nossa percepção do culto e a edificação do corpo muda. Porque o que a gente faz não faz mais porque a gente gosta. A música que a gente escolhe não é porque a gente gosta do ritmo. A meninice do nosso coração vai embora. O texto, como a gente lê, não é porque a gente acha que é isso, não, é para a edificação do corpo. Como nós recebemos na porta, não é só porque a gente é alegre, é porque a gente sabe que é para edificação do corpo, é porque o próximo precisa disso. Quando isso toma conta da comunidade, Jacó, cai por terra, cara. Muita briga, muita dissensão, muita falação, muito questionamento, muita coisa que não deveria ter no corpo de Cristo, porque a minha importância agora não é mais com o eu, sim, mas com o próximo. Porque toda vez que eu me importo com o próximo, eu penso como que essa palavra vai chegar nele, se isso vai gerar vida nele ou vai gerar morte. E o problema é que o eu, o ego, toma conta. Então, as pessoas querem, por exemplo, uma comunidade que seja para elas, uma música que agrade a elas, uma palavra que seja boa para elas, uma igreja que atenda o conforto delas, tudo elas. E a gente precisa tirar isso e trazer a consciência do corpo, que bem ajustado edifica a igreja de Cristo. Eu vou deixar você falar, só vou ler 3 comentários que colocaram aqui. Não, lê por favor, que o pessoal está falando, tem que colocar eles na conversa aí. Quando a gente falou lá atrás sobre
a questão da hierarquia, o irmão Amaury colocou assim: isso ocorre, em minha opinião, devido à nossa vaidade humana. Isso mesmo. Trazemos para a igreja a ideia da hierarquia que temos na vida secular, com cargos, funções e todas essas coisas aí, né, que a gente vê na vida secular. Aquele que tem o serviço de receber, recepção, é muito importante, é o dom de servir, diaconai. Isso aí, diaconiai, né? Muitas vezes erramos por não ter visão do reino. A Cris colocou. Puxa, é isso aí mesmo, Cris. Estou copiando o que você falou aqui. Quando nós temos a visão de reino, acho que a infantilidade cai por terra. Sabe por quê, irmão? Eu falei isso na quinta, eu vou falar de novo. Entender a multigraça de Deus, essa variedade, é coisa de adulto. É coisa de gente grande. Criança não consegue entender. A criança questiona, às vezes, por que o pai não é parecido com o pai do outro, sabe assim? Aquele negócio meio assim. Por que o amiguinho tem tal coisa e a gente não tem? Entender a diversidade é coisa de adulto, cara. Uma igreja criança não consegue entender. Uma igreja de leite não consegue entender. Ela sempre vai estar berrando, sempre vai estar esperneando, ela nunca vai conseguir ficar tranquila, ela sempre vai estar animada, porque ela é uma igreja infantil, uma igreja criança. É coisa de adulto. Só adulto consegue entender isso aqui. Aqui é difícil mesmo. E quando eu falo adulto, acho que os irmãos entendem bem esse termo, não estou dizendo de tempo de igreja, estou falando de maturidade espiritual, estou falando de crescimento no reino, estou falando de diferença do tecnon e do... Como é que é o outro termo lá? Acho que é Filipenses? Que é legal? Que tem, no mesmo texto, quando fala de filho, tem um filho que fala aba e o outro, depois, lá na frente, o outro que está servindo, né? A diferença do tecnon... esqueci. Um eu acho que é tecnon, se não me engano, né? E o outro, vou ver se eu lembro aqui. Mas é isso, né? Acho que... A diferença do filho maduro e o filho... porque o filho maduro é aquele... Mas todos são filhos, né? Assim, é bom deixar também... são filhos, não deixou de ser, mas o filho maduro é aquele que, pai, pequei contra Deus, pequei contra ti. O filho criança é aquele que está na casa e fala: esse teu filho perdeu tudo, voltou, e você está tratando assim, Vocês são criançadas no nosso meio, né? Fala, meu filho... E a questão da família, Deus valoriza muito a família. Na verdade, o projeto de Deus é uma família, né? A missão de Deus é justamente reunir sua família e ensinar a gente. Por isso que família é algo muito caro para os cristãos, e tem que ser, né? A gente não pode aceitar a visão do mundo em que família é qualquer coisa, em que meu cachorro é meu filho e essas coisas, né? Porque Deus tem um padrão específico para isso, né? Se é cristão e está entrando por essa onda aí, sai do TikTok e vai ler a Bíblia, irmão. Porque é isso, família, né? Quando hoje eu tenho a oportunidade de morar na mesma casa que eu cresci, né? E eu passo pelos lugares aqui e eu vejo assim, poxa, essa janela eu estava pulando há uns anos atrás, né? E hoje sou eu falando para o meu filho não subir ali, né? Dias de chuva, muito fortes na minha memória, meu pai sempre arrumando alguma coisa, né? Porque ele não ia trabalhar para fora e estava sempre quebrando alguma coisa, arrumando alguma coisa, aproveitando o tempo dentro de casa para fazer alguma coisa. Enquanto eu ou estava ajudando, eu estava por ali bagunçando também, atrapalhando. E hoje sou eu que faço isso, né? A atenção, né? Ou seja, quanto mais você cresce, e a gente quando é criança acha que quando crescer vai fazer o que quiser, né? Mas a gente cresce, né? E tudo que eu faço hoje, a minha vida é dedicada a servir meus filhos, minha esposa, meus pais, bem, né? Os amigos e tal, né? Porque uma vida individualista, por mais recheada de coisas que ela esteja, ela é vazia de propósito. Ela não
Quantas pessoas que têm de tudo a gente não vê se matando porque tem uma vida vazia, né? Porque não tem propósito. Tudo que ela tem, o dinheiro, as posses e tudo, não está servindo para nada, só está servindo ela mesma, né? E a gente costuma ser um ídolo muito... Né, o Deus do nosso ventre, quando a gente serve a ele é um Deus muito cruel, né? Está cada vez querendo mais e a conta não fecha, não dá conta não tem culto que salva, né? Que quanto mais você dá para o seu ventre, né, mais ele quer, é insaciável esse tipo de ídolo, né? O Mamon, Baal e tudo mais. Né? Por isso que Deus coloca a gente para servir, né? Porque não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora, né? É algo que está cheio, é o Espírito transbordando e pingando, né? E lavando, alcançando a vida de outras pessoas. Né? Acho que é mais os dons do Espírito vêm para isso, né? Para servir a família. Por isso que Deus se comunica, né? Se coloca o seu Espírito para a gente entender isso. Exato. Que é só através da comunhão que é possível experimentar isso. Né? Por mais incômodo que seja. Não é algo, não é um processo bonito, nem só perfume de rosa. É incômodo, né? Serviço é incômodo. Dá trabalho, né? Não tem, dá trabalho. Servir dá trabalho demais. Um outro ponto que ele coloca, eu acho interessante também, é quando ele vai falar quantos dons existem, né? Ele não limita. Eu gostei demais dessa parte. Eu também. Ele não limita o número de dons através daquilo que a gente lê nas questões bíblicas. Porque se é o Espírito que capacita e é ele que o dá, não dá para ramificar. Se a gente ler 1 Coríntios 12, deve aparecer aqui uns 13 dons que a gente viu aqui. Depois a diversidade na unidade, o verso 12 em diante. Mas até o verso número 11, uns 13. Se a gente lê lá em Efésios capítulo 4, vai falar uns são profetas, mestres, apóstolos e tal. Então, há 4 e 5 ministérios lá. Depois eu vou lembrar dos 5 ministérios que o pessoal falava, né? Como se fosse algo limitado, né? Só que ele chama atenção para algo interessante. Ele vai dizer assim, se John Wesley era evangelista, o irmão dele, Carlos Wesley, né, o Charles Wesley, também não era um evangelista quando ele escrevia as músicas? Será que não era não só para adoração a Deus, mas também para atingir os corações? O que ele vai dizer então da arte, da poesia, da escrita, dos livros, não são dons também? Eu acho interessante, porque a gente vai destacando alguns dons como dom de língua, dom de cura, dom de profecia, dom de visão, e se esquece dos dons, como o Jacó colocou aqui, o serviço é um dom, a diaconia é um dom, pregar com autoridade, não como alguém que não tem autoridade, mas com autoridade, isso é um dom, foi Deus que deu isso, é Ele que faz. E da mesma forma, usar de várias formas para falar a respeito do Espírito, né, evangelizar. Você vê, por exemplo, irmãos que decidiram fazer filmes aí para poder alcançar pessoas, e alcança. Quem não recebeu já um zapzinho falando assim, Deus não está morto? Você já sabe, o cara acabou de ver o filme, né? O cara acabou de ver o filme. Eu recebi de vários amigos já, de pessoas que não são cristãos, assim, não seguem, mas Deus não está morto, mandou. Então, assim, o filme atingiu, de alguma forma, o seu objetivo de evangelizar. E é um dom. Eu não sei se você que é mais artista do que eu, né? Você é um cara artístico, criação e tal, vai saber dizer mais sobre isso. Eu acredito que a igreja brasileira, principalmente, isso tem mudado, graças a Deus, né, nos últimos anos, mas a gente perdeu muito tempo e ficou muito pobre, ainda é muito pobre por conta disso, e por dar muita coisa para o diabo, né? Por não se apropriar dessa verdade de que o Deus da criação é quem distribui os dons e cada dom, né, cada nuance, cada cor que ele coloca no ser humano pode ser e deve ser usado para a glória dele. E como o senhor falou, ao limitar, a ter uma visão limitada sobre, são 5 ministérios, né, destaca só 5,
ou colocar, como a gente conversou mais um pouco antes, ou hierarquia, ou uma divisão meio que assim, só o sobrenatural que é o dom, né? Então, não enxergar outras manifestações como a arte, né? Como a culinária, né? Tem gente que evangeliza dando. A gente acha que a questão é só entregar a sopa, né? Que o entregar a sopa é o serviço, né? Mas e quem faz, né? Tem que ter alguém para fazer, né? E muitas vezes a pessoa não entrega, mas ela faz a sopa, ou o alimento, enfim, né? Então, tudo que Deus colocou no homem, dispensou para o homem, né? Usado para a glória de Deus, né? Serve aí de suprimento para o Espírito, para alcançar as pessoas. E a gente, quando limita isso em questão de números, ou tenta enxergar só aquilo que é extraordinário, só o que é sobrenatural, a gente perde a chance de potencializar isso nas pessoas, né? Porque muitas vezes a pessoa não canta, ela não prega, mas ela pinta, né? Vamos supor, a gente tem o Jefinho na igreja que é um artista, né? E se a gente fala que grafite não pode ser usado para a glória de Deus, onde é que, né? Como é que faz? Ele é surfista, dá aula de surf, se esse talento dele, né, não pode ser usado para a glória de Deus, como é que faz? Então a função dele é só ir lá, sentar domingo, cantar, bater palma, orar. O mestre tá com a gente aí, o mesinho, é jiu-jiteiro, é o que ele faz. Até que depois ele falou, é só o jiu-jitsu, o resto é contigo. Ele falava, a gente não entendia direito, mas e quantas pessoas ele não tem alcançado ao longo de anos aí, né? Ajudado muitas pessoas a se endireitarem na vida, a terem dentro do tatame algo que em casa e na escola de repente não tinham oportunidade de ter, e que seguiram a vida aí tendo o esporte como base. O Roger competiu ontem, lá ganhou, né? E tem crescido, né? Através do esporte, e começou com o quê? Com alguém que abriu sua casa, seu tempo, né, como vizinho, espalhou os tatames no quintal e colocou um monte de gente junto com seus filhos lá para lutar, e na brincadeira e do jeito dele, mas tem servido, né? Tem trazido pessoas. Não posso estar falando, não, senão ele começa a chorar onde ele fica lá, que ele é meio chorão. Aí ele vai contar depois, tô chorando aqui. Mas é verdade. E isso é dom, né? Isso é dom. A gente talvez nunca vai ver. Aí é sobrenatural, né? Se a gente vê o Mezinho dando algum testemunho na frente da igreja. Mas nos bastidores e dentro de um tatame, ele está cumprindo o chamado dele. Né? Ele está falando sobre Deus, ensinando sobre a Bíblia, sobre os valores do reino de Deus. Né? Servindo. Né? E tudo isso é dispensação do Espírito. Né? E aí, quando a igreja não se apropria disso, né, a gente está fracionando o corpo. Está fracionando, está mutilando. Né? A gente está querendo dizer que só a orelha é dom porque dá para colocar um brinco nela. Né? E enquanto o pé está lá sustentando o corpo inteiro, a gente está valorizando a orelha que dá para colocar uma joia. O dedo que dá aquele pro corpo. Uhum. Mano, mas é difícil, porque eu acho que bom seria se a gente chegasse a essa maturidade mais cedo, né? Demora um pouquinho, leva um tempo para entender. Mas apanha faz bastante parte. até entender. Bom seria. É isso. Chegamos então à primeira parte aí do capítulo 4, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, do John Stott. Estamos acabando o livro, vamos voltar para o Catecismo Nova Cidade para falar alguns pontos ainda sobre fé cristã. E logo a gente vai ver um material novo aí para a gente trocar uma ideia. Esse livro aqui tem um tempo, vai ter uns 2 ou 3 domingos, pastor? Tem mais, acho que 3, cara, se não me engano. 3, né? Os outros capítulos. 2 a 3, deixa eu ver aqui. Tem que ver como que vai ser os... vai ser isso aí, de 2 a 3.
Até porque assunto chama assunto, né? Tem hora que a gente sai do texto. Vai. Com esse livro aqui a gente está aprendendo a trabalhar só o conceito, né? Só o conceito. Os conceitos, se a pessoa for ler o livro e for, pô, mas eles não falaram nada do que está escrito. A gente falou, só não são as palavras. A gente não segue muita apostila, não. A gente só lê ela e pega as ideias. Tá resumindo, igual fazer a conta da matemática sem a fórmula, né? Chega no resultado só. Meu avô, cara. Meu falecido avô era assim, muito da hora, cara. Meu falecido avô. Eu sofria na escola por conta disso, que quando chegou na época de equação, eu tomava sempre nota meio ponto, porque eu não tinha paciência de ficar escrevendo a fórmula, mas eu falava, mas o resultado é esse. Mas como é que você chegou? Eu fiz na cabeça. Não, mas tem que escrever. Aí, para escrever, eu esquecia a ordem das coisas lá e sempre errava. Bem assim. Você não é matemático, você é artista, cara. Ó, meu pai colocou um negócio aqui bacana. Acontece que o movimento pentecostal rotulou o dom falar em línguas estranhas como início da hierarquia. É verdade. Se o cara não tivesse dom, não ia ter o batismo, não tinha o espírito, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Porque não tinha evidência. Mas aí é falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecer, e alguns até hoje ainda tratam dessa forma. Não falou em língua, não tem Espírito Santo. Então, rapaz, tô lascado. Nunca falei. Vou falar quando? Por isso, essa busca do dom no movimento pentecostal. O Gideões missionários tinha muito isso aí, né? O Gideões de Camboriú. 100 pessoas batizadas com o Espírito, 200 pessoas batizadas com o Espírito, virou um marketing um tempo. Mas você vê que até isso passou, né? Hoje em dia até isso passou, nem isso a gente vê mais. E não se sustenta, né, biblicamente. Inclusive os irmãos pentecostais, assim, sérios, né, que buscam uma boa teologia e um bom ensino, né, nem tem, assim, muita ligação com esses movimentos derivados, né? Exato. Porque, de fato, era um exagero e que virou... uma falta de compreensão que virou exagero, que depois virou, inclusive, espaço para muitas atitudes de iniquidade e escândalo, infelizmente, né? O pastor tem uma história com os Gideões, o seu pai. Foi da Assembleia, ele está falando que tem uma história com o Gideões. Ele foi da Assembleia, tem história com o Gideões, é verdade. Eu vou esperar para ver se ele vai escrever. Será que... Se ele vai escrever. Se o senhor estiver tranquilo aí, se o senhor quiser entrar online com a gente, só apertar aí no participar que eu libero aqui. Eu não vou mandar o convite porque talvez o senhor não esteja em trajes apropriados, né? Vai saber. Domingo. Tá lá com a regatinha. Regatinha branca. Não, acho que o cabelo bagunçado mesmo. Ele ainda tem cabelo para poder bagunçar, né? Não é igual o filho dele que não tem. Tesouro, isso, tá vendo? Você acredita que a gente estava no estudo quinta-feira? Paulo Cuba, seja bem-vindo aí. A gente estava no... Conhece? A gente estava no estudo na quinta-feira. Eu acho que eu conheço. E aí uma irmã virou e falou assim, não, porque é a multiformidade de Deus fala, Deus usa e tal. E aí ela falou, por exemplo, Deus usa, às vezes a gente é diferente, né? Uns com pouco cabelo, falou de mim, uns tem cabelo, que é o Luizinho. Aí eu fiquei olhando assim, então, vocês não deixam eu esquecer, né, cara? Ninguém deixa eu esquecer que eu não tenho cabelo, né? Eu tô lembrando aqui do meu pai, não tem nem como esquecer, ninguém deixa. Todo mundo pega no pé da careca. Tá legalzinho, vou cortar de novo pra deixar minha mãe alegre. Tá um grecinho. Deixar baixinho. Galera, vamos lá. Vou pro plantão agora. Obrigado pela presença de todos aí. Deus abençoe. Um bom domingo. Hoje, domingo de ceia. Convido você para estar conosco às 19 horas da noite. Jacó, abraço na família. Deus abençoe. Obrigado. Até mais, se Deus quiser. Bom trabalho aí. Valeu, mano. Bye. Tchau. Bye. Tchau, tchau.